Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que dá base a esta pré-aula, que nós disponibilizamos também no início da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, porque esta nossa pré-aula é baseada neste nosso artigo. O propósito do portal Escola Dominical não é repetir os tópicos da lição, nem comentá-los, mas sim trazer subsídios complementares para que os irmãos possam enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também no portal Escola Dominical, nós disponibilizamos mais 4 artigos da lição dos adultos e ainda colocamos estudos e videoaulas de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Portal ebd.org.br. Também o irmão é convidado a ouvir as leituras diárias, os textos sugeridos na lição, breves comentários em áudio, que servirá não só para a preparação da sua lição, como também para um momento devocional. Se tiverem alguma dúvida, cadastrem-se no site do portal Escola Dominical e postem a sua dúvida na Sala dos Professores. Tem ali a indicação na homepage, Sala dos Professores. Também nós temos reflexões e estudos bíblicos que estão ali também à disposição dos irmãos, ali na homepage, está escrito ali mais, o senhor clica ali, tem ali acesso a reflexões, a estudos bíblicos do site do portal Escola Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, nós temos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, todos os dias postamos links de outros textos de apoio, de outras videoaulas, da lição dos adultos, da CPAD, de outros currículos da Escola Dominical e de outras faixas etárias. E se o irmão ainda tiver alguma dúvida ou quiser consolidar tudo o que estudou durante a semana, o irmão é convidado a vir participar conosco na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical. É uma reunião aberta a todos os interessados em aprender a palavra de Deus a partir das 18h30, horário de Brasília, se você estiver aqui em São Paulo. E se você não estiver em São Paulo, o irmão pode acompanhar no nosso canal do YouTube a transmissão ao vivo desta lição e participar interativamente com perguntas e elucidação das suas dúvidas a partir das 19 horas, horário de Brasília. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto, este 90º mestre da Escola Bíblica Dominical no Brasil, nas Assembleias de Deus. Antes de iniciarmos a aula, diz que promessa é dívida, e eu prometi ao jovem Cauã e aos seus pais, lá de Passos, em Minas Gerais, mandar um abraço, ele que tem 3, 4 anos de idade, e que quando nós fomos no mês de julho, lá em Passos, Minas Gerais, ele disse que me via todas as videoaulas, e eu prometi dar um abraço. É verdade que eu tinha prometido dar a lição número 1, mas agora nós já estamos na lição número 4, mas antes tarde do que nunca. E neste trimestre, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando a doutrina da salvação e o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus, em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, Salvação, o amor e a misericórdia de Deus.
Estamos neste primeiro bloco do trimestre, que ocupa as 9 primeiras lições, fazendo um estudo geral a respeito da salvação. Nós já vimos que a salvação foi uma promessa de Deus para o homem no dia mesmo da queda. Nós já vimos que a salvação, ela foi tipificada na Bíblia, figurada por eventos, por pessoas, por objetos. Nós vimos também na aula passada que a salvação está indissociada à figura do Salvador. Não se pode falar da salvação sem o Salvador. E o Salvador é única e exclusivamente Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos ver que existem 2 elementos, 2 fatores fundamentais para nós entendermos a salvação. Nós vimos que a salvação tem origem em Deus. A salvação é eterna. Desde a eternidade, Deus quis salvar o homem por meio de Jesus Cristo. E isto a palavra de Deus nos revela, dizendo que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto, desde a fundação do mundo, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido pagar o preço da nossa salvação pelo sacrifício de Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido salvar a humanidade em Jesus Cristo. Ele manifesta e revela isto ao homem no dia mesmo da queda. Então a salvação tem origem em Deus. Quem toma a iniciativa da salvação é Deus. O plano da salvação é divino. E por isso, a salvação, como nós vimos na primeira lição, ela é boa, porque ela vem da parte de Deus. Ela é eterna, porque ela vem do eterno, vem de Deus, e foi planejada na eternidade, mas ela é fundamentalmente a demonstração do caráter divino. Nós não podemos entender a doutrina da salvação, não podemos entender a salvação se nós não observarmos que, por ser algo vindo de Deus, ela demonstra o caráter divino. É por isso que nós não podemos compreender a salvação abrindo mão do caráter, abrindo mão do caráter divino. E esta lição vai mostrar 2 elementos primordiais, prioritários do caráter divino, da essência divina, que nos permitem explicar a salvação. É o amor e a misericórdia de Deus. Eu não consigo entender a salvação se eu não lembrar que Deus é amor e que Deus é misericordioso. A salvação expressa o amor e a misericórdia de Deus. Deus não tem amor. Saudoso pastor Walter Marques de Mello, que tantos anos esteve conosco aqui na igreja do Belenzinho, aqui em São Paulo, e no estudo preparatório dos professores e amigos da escola dominical, certa feita se indignou quando ouviu numa pregação no rádio a afirmação de que Deus tem amor. Deus não tem amor, irmãos. Deus é amor. É o que nós vemos o apóstolo do amor, o apóstolo João, escrevendo em sua epístola, lá na sua primeira carta, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 4, assim se expressa o apóstolo João. No versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Já numa nova versão da revista, uma atualização da revista e corrigida, diz: Deus é amor. Do capítulo 4, neste mesmo capítulo 4, no versículo 18, na caridade, no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nestas 2 oportunidades, o apóstolo João faz questão de dizer que Deus é amor. Se Deus é amor,
a salvação só pode ser a expressão do amor de Deus, porque a salvação tem origem em Deus. E aí, irmãos, se explica, dentro das limitações humanas, nós entendemos por que Deus criou o plano da salvação. A verdade, muitas pessoas se indagam por que Deus criou o homem com a possibilidade de pecar, por que Deus deixou que o homem pecasse. Se Deus é amor, por que ele permitiu que muitos homens, e tudo indica que a grande parte deles, vá viver eternamente no lago de fogo e de enxofre? Que Deus, que é amor, é este? E nós entendemos, irmãos, que o plano da salvação, a salvação do homem, é uma demonstração do amor de Deus. Na verdade, quando Deus criou todas as coisas, ele demonstra o seu amor. Porque Deus, irmãos, como ele mesmo disse a Moisés, lá no Monte Sinai, ele diz: eu sou o que sou. Deus é autoexistente. Deus é autossuficiente. Deus é todo-poderoso. Deus não precisava, nem precisa de criaturas. A criação de todas as coisas não aumentou nem diminuiu o ser divino. Deus é o mesmo, ele não muda. Diz o profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Lá em Malaquias 3:6. Tiago diz que no Pai das luzes não há mudança nem sombra de variação. A criação dos céus e da terra, a criação dos anjos e dos homens, em nada alterou a essência divina. Deus é Deus antes da criação de todas as coisas. E continua sendo o mesmo Deus depois da criação de todas as coisas. Então, por que ele cria todas as coisas? Porque ele queria demonstrar o seu amor. Ao criar todas as coisas, ele quis revelar às criaturas quem ele é. De forma desinteressada, sem ganhar nada com isso. Deus quis compartilhar a sua essência com outros seres. Ele quis criar outros seres para com eles desfrutar de comunhão, para beneficiá-los, para abençoá-los, para expressar e exercitar o amor que ele é. Se ele fosse egoísta, se ele não fosse amor, ele não arrumaria trabalho para si, ele não criaria outros seres para expressar o seu amor. Mas como ele é amor, ele quis criar todas as coisas, quis criar os anjos e os homens com o livre-arbítrio, para desfrutar da comunhão voluntária destes seres. Deus quis, ele quis expressar o seu amor. Por que quis? Não temos condições de entender. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A verdade é que Deus criou todas as coisas, ele nos revelou isto, e ao criar todas as coisas, e ao criar o homem, e já antes da fundação do mundo, decidir salvar o homem, ele expressa o seu amor. Porque o motivo da salvação do homem é o amor de Deus. É o que diz o texto áureo da Bíblia Sagrada.
João 3:16. Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele mostra o porquê da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o desejo de Deus. Desejo movido pelo amor, que todos os homens possam compartilhar com Ele da sua eternidade. Esse é o desejo de Deus, que nós vemos concretizado finalmente no nosso tempo, e quando esse tempo já tiver encerrado, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esse é o desejo de Deus, porque Ele é amor. Ele, por ser amor, criou todas as coisas, criou inclusive os anjos e os homens, com livre-arbítrio, e quis salvar os homens. Quis salvar os homens. Mesmo sabendo que os homens iriam pecar, quis salvá-los para com eles compartilhar da sua glória para todo o sempre. É a revelação deste amor. Este amor que é grandioso. E ele é grandioso justamente porque Deus o manifestou antes mesmo da fundação do mundo. Ao decidir criar todas as coisas, Deus já previa a salvação do homem. E este amor é grandioso, porque Deus, para salvar este homem, se fez homem e entregou a sua vida por ele. É o que diz Jesus, lá nas últimas instruções, capítulo 15, versículo 13 de João. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Deus queria que os homens fossem seus amigos, porque Deus amava o homem. Deus é amigo do homem. Amigo é aquele que ama. Deus é amigo do homem. E ele prova este seu amor, porque ele se faz homem e se entrega, dá a sua vida para a salvação deste homem. Porque Deus amou o mundo. A salvação é a expressão do amor de Deus. Paulo também fala disso. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação é a expressão deste amor. Deus criou todas as coisas para revelar este amor. E na salvação do homem, ele prova na dimensão temporal este amor eterno. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ninguém tem maior amor do que este, de entregar a sua vida pelos seus amigos. E este amor é tão grande, tão inexplicável, que o próprio Jesus, ao verbalizá-lo a Nicodemos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor, Deus é amor. E Deus está além da nossa capacidade de entendimento. E nós não especulemos muito. Nós fizemos até uma pequena especulação aqui. Mas não procure entender por que Deus vai salvar o homem, por que Deus salva o homem, por que Deus permite que pessoas vão ao inferno. Irmãos, Deus é amor. E Deus está acima da nossa capacidade de compreensão. O próprio Jesus, que revelou tudo do Pai para nós, ele diz a Nicodemos: Deus amou de tal maneira, porque não tinha palavras humanas para registrar esta dimensão do amor de Deus.
o apóstolo Paulo também ele tem dificuldade em dizer das dimensões do amor de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 a 39, ele procura ver as dimensões desse amor de Deus, mas ele não consegue. Veja bem, ele diz assim, no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo mostra aqui a grandiosidade deste amor. E ele só vai pela negativa, nem a altura, nem a profundidade, nada nos poderá separar. É um amor tão grande, tão poderoso, tão intenso, que nada, nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Cristo. E lá em Efésios, no capítulo 3, quando ele ora pelos crentes de Éfeso, ele também mostra a dificuldade em verbalizar a dimensão deste amor. Porque ele diz assim, por causa disto, 3 e 14 de Efésios, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Paulo diz que só pelo Espírito Santo nós podemos ter uma pálida noção do comprimento, da largura, da altura, da profundidade, das dimensões do amor de Deus. Mas Paulo foi claro quando ele diz assim, o amor de Deus excede todo o entendimento. E aí nós nos lembramos do hino 396 da harpa cristã, da autoria do missionário Ernest Wooton, missionário da Igreja Congregacional, e ele diz assim, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. O poeta sacro não teve nenhuma dúvida em dizer que este amor é muito além do nosso entendimento. Então não queiramos entender o amor de Deus. Vivendo em Espírito, vivendo em Cristo, desfrutando da comunhão dele, nós teremos uma pálida expressão deste amor. Mas é este grande amor que abrange a todo mundo e atinge a mim, como diz Ernesto Wooton, foi este amor que proporcionou a nossa salvação.
É o motivo da nossa salvação, a causa da nossa salvação é este amor de Deus. Então, mesmo sendo além do nosso entendimento, se você quer entender a salvação, você tem que entender o amor de Deus. E é por isso que nós, neste estudo, fomos à descrição deste amor de Deus, que o apóstolo Paulo nos dá lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o chamado capítulo do amor. Paulo descreve este amor de Deus. E nessa descrição deste amor de Deus, nós vamos ter preciosas lições a respeito da salvação. Porque, repito, nós não podemos entender a salvação se não entendermos o amor de Deus nas nossas limitações. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor. Essa é a primeira característica que ele dá do amor divino, do amor agape, que é o amor que ele descreve neste capítulo 13 de 1 Coríntios. Quando se fala que o amor é sofredor, se está a falar que o amor ele é paciente, ele é longânimo. A palavra grega aí é makrotime, que quer dizer ser tolerante, suportar por muito tempo. Aliás, o próprio Paulo vai dizer lá no versículo 7 que o amor tudo suporta. O amor de Deus, sendo sofredor, ou seja, sendo paciente, sendo longânimo, mostra que Deus tolera o pecador. A salvação ela é resultado da longanimidade divina. Porque Deus é longânimo, porque Ele tolera, suporta o pecador, abrindo-lhe uma oportunidade para se arrepender dos seus pecados, é que nós podemos ser salvos. A salvação é fruto da longanimidade divina. E a Bíblia fala em vários textos que Deus é longânimo, tem um longo ânimo. Ele dá tempo ao homem para que o homem se arrependa dos seus pecados, para que o homem aceite a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Números, no capítulo 14, no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. No versículo 18, ele diz: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Se o Senhor se agradar de nós, diz o versículo 8, e no versículo 18 ele diz: o Senhor é longânimo, ele espera que o homem tome atitudes que lhe agradem. Ele é longânimo e grande em beneficência. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. O amor é sofredor. E é porque Deus é longânimo que ele permite ao homem a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra. Lá
em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, Deus diz: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não deseja a morte do ímpio. Deus não quer a morte do ímpio. Não quer a perdição. Por isso ele tolera o pecador. Dá tempo ao pecador. E nós vemos isto no primeiro homem na Bíblia que é chamado do maligno, Caim. Deus trata com Caim dando-lhe sempre oportunidade para a salvação. Quando Caim descaiu seu semblante e se irou porque o seu sacrifício não foi aceito, Deus foi ao encontro de Caim para castigá-lo, para matá-lo, para fulminá-lo. Não. Deus vem e diz para Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus diz a Caim que nem tudo estava perdido, que ele poderia se arrepender e voltar a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Caim, porém, não dá ouvidos a Deus. Vai e mata o seu irmão Abel. Deus volta a falar com Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Dando nesta pergunta uma nova oportunidade a Caim para que ele se arrependesse dos pecados que havia cometido. Caim simplesmente diz: sou eu porventura guardador do meu irmão? Ele não se arrepende. E Deus então o fulmina, o mata? Não. Deus revela o pecado de Caim. E Caim, na sua incredulidade, diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Mas Deus lhe põe um sinal, que nós não sabemos o que é, mas que tinha uma finalidade: impedir que Caim fosse morto. Deus dá tempo de vida a Caim, para que ele tivesse a oportunidade de se arrepender. Mas, infelizmente, não fez, porque a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor. E a Bíblia depois diz que ele era do maligno. Então, Deus tolerou o pecador. Não o pecado, mas o pecador. Porque ele é longânimo. No Salmo 103, versículo 8, é dito: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus é longânimo. Em Jonas, o próprio Jonas, no episódio de Nínive, onde nós vemos mais uma vez demonstrada a longanimidade divina, Jonas diz, no capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em 2 de Pedro 3:9, o apóstolo diz: o Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Os irmãos veem aí, e o episódio de Nínive é bem claro. Jonas foi pregar que aquela cidade seria subvertida pela sua impiedade. E ele prega 3 dias. E o povo se arrepende. Deus manda Jonas a pregar para dar tempo ao povo de se arrepender. E Jonas ficou, como diz o pastor Aldenir Nelson Rocha, na arquibancada, esperando a destruição de Nínive. E ela não veio. E Jonas disse que sabia que ela não viria, porque Deus é longânimo. A salvação é uma oportunidade para o homem se arrepender. Mas tem uma coisa. Lá em Números 14, 18, que nós lemos, que Deus está pronto para perdoar. Vamos ler novamente aqui, para não adulterar o texto. O Senhor é longânimo e grande benefício que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que o culpado não tem por inocente. O culpado não tem por inocente. Em outras passagens, quando a Bíblia fala sobre a longanimidade divina, ela junta uma outra expressão. Lá em Neemias 9 e 17, nós vemos: e recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande beneficência, tu não os desamparaste. Esta mesma expressão nós encontramos em Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel 2 e 13. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. E por fim, Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Deus é longânimo. Ele quer que o homem se arrependa, mas ele não tem o culpado por inocente. A longanimidade é a tolerância com o pecador, mas não com o pecado. Ele dá tempo, longo tempo ao homem para se arrepender. Mas se o homem não se arrepende, chega o momento da ira de Deus. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, ou seja, a longanimidade é o amor de Deus sendo expresso na dimensão temporal, que não é de Deus, mas é do homem. É o tempo que Deus dá ao homem para se arrepender, para se converter. Nos dias de Jonas, Nínive se converteu e não houve a destruição. Mas nos dias de Naum, Nínive foi destruída. Aliás, a profecia de Naum é a profecia da destruição de Nínive, que ocorreu cerca de 120 anos depois da pregação de Jonas. Nínive voltou a pecar, não se arrependeu e foi destruída. E isto aqui mostra, irmãos, que a salvação, e hoje nós vamos fazer um contraponto, porque o amor e a misericórdia de Deus nos permitem mostrar o que é a salvação e desfazer alguns equívocos doutrinários. O primeiro equívoco doutrinário aqui, quando a gente vê a longanimidade divina, é o erro dos chamados universalistas. Os universalistas são pessoas que dizem que, no fim, Deus vai salvar todos. Todos serão salvos por Deus.
E chegam alguns a dizer até mesmo o diabo e seus anjos. Porque Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo. O amor é sofredor. E a longanimidade é tolerância com o pecador. Deus é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. Nenhum ímpio, ninguém que recusa a Cristo Jesus poderá ser salvo. Porque Deus não trata da mesma maneira o culpado e o inocente. Aquele que, culpado, se arrependeu dos seus pecados, assim como os ninivitas nos dias de Jonas, é poupado, é livre do pecado, desfrutará da vida eterna. Mas aquele, como os ninivitas nos dias de Naum, que se mantiveram nos seus pecados e não se arrependeram, estes estão perdidos para sempre. Deus não tem o culpado por inocente. E também a longanimidade divina, porque o amor de Deus é sofredor, nos mostra que a salvação não é um bem me quer, mal me quer da parte de Deus. Deus dá ao homem tempo para se arrepender. Ele dá oportunidade real ao homem para se arrepender. Porque o homem tem o livre-arbítrio. Mesmo pecando, mesmo com a natureza pecaminosa, ele não deixa de ter a capacidade de crer ou não em Deus. Deus, pela sua graça, permite ao homem escolher entre ser salvo ou não. Ele dá uma oportunidade real de salvação. Uns aproveitam esta oportunidade, como os ninivitas nos dias de Jonas. Outros não aproveitam esta oportunidade, como os ninivitas dos dias de Naum. E por isso, não é verdade que previamente Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Porque seria uma farsa, então, esta longanimidade de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, diz Moisés a Israel, ele nos dará esta terra. Mas só os que creram entraram na terra prometida. Mas Deus deu oportunidade real para eles. Então o amor de Deus é sofredor. Ou seja, tolera o pecador, mas não tolera o pecado. Dá uma real oportunidade de salvação. Porque a salvação é divina, Deus é amor, e o amor de Deus é sofredor. A segunda característica que Paulo nos dá sobre o amor de Deus é o amor benigno, né? Também está ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é benigno. Deus é benigno. Ser benigno é querer o bem. Deus quer o bem de todos os homens. Nós lemos aqui os mesmos versículos que nos falam da longanimidade de Deus, dizem que Deus é grande em beneficência, grande em benignidade. Beneficência é fazer o bem. Benignidade é querer o bem. Deus quer o bem. Nós lemos aqui Ezequiel dizendo, Deus não deseja a morte do ímpio. Deus quer antes que o ímpio se converta e viva. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer o bem de todos os homens. Nós lemos lá em Pedro que Deus não quer que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Deus quer o bem do homem. E o bem do homem nada mais é do que a sua salvação. Deus é benigno. Deus é benigno.
Se Deus é benigno, ele quer o bem do homem. A salvação é o bem para o homem. Por isso, o equívoco doutrinário dos seguidores da doutrina da predestinação incondicional. Os calvinistas, que dizem que Deus previamente quis o bem para uns e o mal para outros. Se Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, é porque ele não é benigno. Porque se Deus é benigno, ele vai querer o bem. E se ele quer o bem, ele não vai querer que previamente algumas pessoas sejam perdidas. A Bíblia fala que Deus é benigno. E Paulo está dizendo aqui que o amor é benigno. E esse é o amor de Deus. E se Deus é benigno, eu não posso interpretar a salvação como uma prévia escolha de Deus que quererá o mal de alguns. Lá no Salmo 145, no versículo 8 é dito: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Em Jeremias 3 e 12, o profeta que anuncia o juízo para uma geração apóstata, ele diz o seguinte: vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e dize: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Aquela geração não creu em Jeremias. Aquela geração foi dizimada, destruída. Os bons foram levados, aqueles que creram foram levados cativos. Os outros foram mortos. Mas porque Deus previamente os escolheu para a perdição, se Deus previamente os escolheu para a perdição, Deus é mentiroso. Porque o profeta diz: volta ao rebelde, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou. Seria uma farsa? Não. Isso é contra o caráter de Deus, porque Deus é a verdade. O próprio Jeremias disse lá em Jeremias 10 e 10, mas o Senhor Deus é a verdade. O amor é benigno. Por isso Deus quer que todos os homens se salvem e dá uma real oportunidade para todos os homens se salvarem. Se os homens não se salvarem, não foi porque Deus não quis, foi porque eles não quiseram. E onde fica a soberania de Deus nisso? Fica em que acontece o que Deus determinou que aconteceria. Mas se Deus deu o livre-arbítrio ao homem, ele respeita o livre-arbítrio que ele deu ao homem. Porque Deus não seria soberano se tivesse medo do livre-arbítrio que ele deu ao próprio homem. Lá em Lucas 6 e 35, Jesus diz: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus quer bem até para os impenitentes. Até para os ingratos e maus. Deus não deseja a morte do ímpio, mas quer que antes ele se converta e viva. São palavras de Jesus. Jesus, que é Deus, ele sabe o que é a benignidade. Não é qualquer teólogo ou qualquer reformador, por melhor que seja, que pode desfazer o que Deus disse a respeito dele próprio. Em 1 de Pedro 2 e 3, nós encontramos: se é que já provastes que o Senhor é benigno.
A Bíblia deixa bem claro que Deus é benigno e, portanto, não há por que dizermos que a salvação não é um desejo de Deus para todos os homens. Qual a terceira característica do amor, que é o elemento propulsor da salvação? É que o amor, ele não é invejoso. Veja bem, o amor não é invejoso. 1 Coríntios 13 e 4. Se o amor não é invejoso, isso quer dizer que Deus não tem prazer na perdição do homem, porque o que é a inveja? É o sentimento, diz o dicionário Wise da língua portuguesa, que é o sentimento que se mistura o ódio e o desgosto, e que é provocado pela felicidade, prosperidade de outrem. Veja bem, se Deus criou todas as coisas, porque ele quis compartilhar com o outro a sua glória, a sua majestade, a sua eternidade, como é que Deus ficaria triste com a felicidade do outro? Como é que Deus ficaria desgostoso com a felicidade do outro? Pelo contrário, ele quer a felicidade do homem. Ele criou o homem para que o homem fosse feliz. Então o amor não é invejoso. Por isso Deus não quer o fracasso do outro. O invejoso, ele quer o fracasso do outro. Ele não se conforma com a prosperidade, a felicidade do outro. Ele quer que o outro fracasse e ele se alegra na desgraça do outro. Deus não se alegra na desgraça do homem. Deus, ao saber que o homem iria pecar, ele já providenciou o plano da salvação, porque Deus não se alegra com a desgraça do homem. Por isso, previamente, ele não vai determinar a desgraça de um homem. De forma irresistível, e impor ao homem a perdição. Porque o amor não é invejoso. O amor jamais deseja ou impõe o fracasso do outro. Aqui nós temos, mais uma vez, a demonstração do equívoco da doutrina da predestinação incondicional. Mas mais do que isso, a Bíblia nos mostra que quem é invejoso é o diabo. Ele sim quis o fracasso do homem e se alegrou com o fracasso do homem. Porque ele fracassou. Lá em Isaías 14, 13 e 14, está escrito que ele quis subir ao céu, quis estar acima do Altíssimo. Só que ele caiu. Ao querer se rebelar contra Deus, ele caiu, foi expulso do céu. Fez mau uso do seu livre-arbítrio. E por isso, ficou perdido. E quis o fracasso do homem. Tentou o homem para que o homem também fracassasse. E se alegrou quando isso aconteceu. Porque quando o homem caiu, ele pensou consigo mesmo que agora sim, agora o homem estava preso no pecado, perdido para sempre, como ele, diabo, e ainda serviria ao pecado, serviria ao próprio diabo, que criou um sistema chamado mundo, onde ele é príncipe, onde ele é Deus. Mas no momento mesmo da queda, no dia mesmo da queda, Deus mostrou ao diabo como ele estava errado. Que Deus, pelo seu amor, iria resgatar o homem, livrá-lo do pecado, voltá-lo à comunhão com o próprio Deus. E este mundo e a sua concupiscência, esse sistema criado pelo diabo, pereceria. E o diabo seria esmagado
no seu poder pelo Salvador, pela semente da mulher. E o homem ocuparia um lugar superior ao lugar que tinha o diabo. O diabo ficaria invejando para sempre o homem. Porque o homem ocuparia, como diz lá em Apocalipse 3:21, a posição de Jesus Cristo. Homem se sentaria no trono de Cristo. Ou seja, a posição dos salvos será uma posição superior ao que o diabo tinha no céu. O que o diabo não quis que o homem tivesse, que era a felicidade terrena no Éden, ele agora verá o homem numa posição superior à que ele tinha no céu. Esta é a salvação de Deus. Porque o amor de Deus não é invejoso. E em contrapartida à inveja de Satanás, Deus proporcionará uma elevação, uma exaltação do homem em relação à própria posição que o homem tinha antes do pecado. A salvação é o exato contraditório da inveja, visto que Deus resolve dar ao homem posição superior à que tinha o inimigo, compartilhando a sua glória para com o ser humano, principalmente para demonstrar que não é invejoso, que não tem prazer no fracasso do outro. Lá em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, nós vemos: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. E lá no Êxodo, capítulo 33, naquela experiência tão profunda que Moisés tem com Deus, o Senhor diz a Moisés: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. É esta posição que Deus quer nos dar no céu. Não na terra como Moisés, mas no céu. E é interessante ainda, irmãos, que esta inveja, essa falta de inveja, faz com que Deus nem seja zeloso, no sentido de ciúme. Existe uma figura interessante na lei de Moisés que nos mostra bem como o amor de Deus não é invejoso. É a chamada lei dos ciúmes, que está lá em Números, capítulo 5, versículos 11 a 31. Nesta figura da lei dos ciúmes, quando um marido suspeitasse que a mulher o havia traído e ele não tinha provas, ele poderia levar a mulher até o sacerdote, faria uma oferta, seria oferta de ciúmes, um sacrifício, e o sacerdote pegaria água santa, misturaria com pó na terra, da terra do templo, pó do chão mesmo, e daria aquela mulher para beber. Depois que ele oferecesse o sacrifício, daria aquela mulher para beber, e ela teria que jurar que era fiel ao seu marido, diante de Deus. Se ela estivesse mentindo, aquela água lhe faria mal, seria amaldiçoante. Mas se ela estivesse falando a verdade, nada de mal lhe aconteceria. Esta era a lei dos ciúmes, lá em Números 5, 11 a 31. O homem fazia valer o seu direito de marido e levaria a Deus a sua dúvida, e aí então aquela mulher teria que tomar aquela água, que seria para ela uma maldição se ela estivesse em pecado. Aqui,
nós vemos uma figura de como o amor de Deus não é invejoso. O marido levou a mulher e fez uma oferta para que a mulher se amaldiçoasse. Deus, que já sabe da nossa culpa, porque ele é onisciente, ele não é como o marido que suspeitava, ele sabe da nossa culpa, ele se fez maldição por nós. Ele se faz maldito. Ao contrário do marido, que joga maldição sobre a mulher, aqui o próprio Deus se faz maldição por nós. E nós nos lembrando daquela oferta, porque a oferta da lei de ciúmes é chamada de oferta memorativa, é da iniquidade. Aquela oferta ficava em memória do pecado da mulher. Se ela estivesse jurando em falso, levaria sobre si a maldição. Mas a oferta de Jesus foi o próprio Jesus quem morreu por nós. E se fez maldição por nós. E permite que nós, mesmo culpados, alcancemos a inocência. E aqui nós nos lembramos, mais uma vez, um equívoco dos universalistas. Por quê? Porque se a mulher fosse culpada, a maldição cairia sobre ela. Nós somos culpados e temos que crer em Jesus e a maldição vai sobre Cristo, sobre a oferta memorativa. Porque o amor de Deus não é invejoso. Ele não quer fazer valer os seus direitos. Não. Mas, se você não crer em Cristo, você não desfruta da bênção que o Senhor quer nos dar. Então, quem se mantém na culpa está perdido. A quarta característica deste amor é que o amor não trata com leviandade. Está lá em 1 Coríntios 13 e 4. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. São duas características muito próximas. Não trata com leviandade. Ou seja, não é arrogante. A salvação não é uma demonstração de arrogância. Não é uma demonstração de orgulho. Não. O amor é humilde. Jesus se humilhou. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e, sendo servo, aniquilou-se a si mesmo. É a passagem de Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus se humilhou. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. A salvação não é uma demonstração de arrogância, de soberba. Não, é uma demonstração de humildade. Deus deixou sua glória, se fez homem para salvar o homem, para se fazer maldição pelo homem. Por isso, a salvação não é uma demonstração de arrogância, não é um exercício da soberania divina, como dizem os doutrinadores da predestinação incondicional. Dave Hunt escreve um livro chamado Que Amor é Este? Para mostrar que a doutrina da predestinação incondicional, a chamada doutrina calvinista, ela coloca um Deus arrogante e soberbo. Um Deus que tem prazer em dizer quem será salvo e quem não. Não é este o amor que deu origem à salvação. O amor não trata com leviandade.
O amor não se ensoberbece. A salvação não é uma demonstração de poder que oprime a criatura humana. Porque os não eleitos estariam oprimidos e privados de desfrutar do amor de Deus. Unicamente porque Deus quer dizer, aqui quem manda sou eu. Salvação não é isto. Porque o amor que causou a salvação, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece. Mas Paulo também diz que o amor não se porta com indecência. Lá em 1 Coríntios 13:5. Ou seja, ele não é inconveniente. Ele não se comporta de forma inadequada. Ou seja, a salvação, ela apresenta todos os atributos divinos. Deus é amor. E por isso a salvação, ela apresenta todos os atributos divinos. Qualquer interpretação da salvação que retire um atributo divino não é uma interpretação correta. Por isso os universalistas estão errados. Porque ao dizer que todos serão salvos ao final, inclusive os pecadores, e até mesmo o diabo e seus anjos, eles abrem mão da santidade divina. Deus é santo, é separado do pecado. Não vai compartilhar a sua glória, a sua majestade, a sua eternidade com ímpios. Porque ser santo é ser separado do pecado. E o amor não se porta com indecência. Mas também nós vemos aqui o equívoco dos calvinistas. Porque Deus é justo e imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. E a doutrina calvinista fala que Deus previamente, sem obras, sem motivo, escolhe uns e rejeita outros. E isto vai contra a imparcialidade, a justiça de Deus. Então, quando se diz que o amor não se porta com indecência, se diz que o amor o amor de Deus não atua de forma inadequada. E a salvação, ela tem de ser entendida diante de todos os atributos divinos. Mas Paulo também diz, o amor não busca os seus interesses. A salvação é o amor desinteressado de Deus. Deus não ganha nada com a salvação do homem. A salvação é única e exclusivamente do interesse do homem, para o bem do homem, é para favorecer o homem. Deus, então, gratuitamente, ele vem ao mundo, assume o lugar do pecador e morre por ele. E se o homem quiser, poderá tomar de graça da água da vida. É para o bem exclusivo do homem. Se o homem não quiser, ele já está condenado. É por isso que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma oportunidade que Deus dá para o bem do homem. O homem que estava perdido, ele pode se livrar, ele pode se salvar através de Cristo Jesus. Porque o amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita, diz Paulo. Ou seja, a expressão grega aqui é logizomai, que quer dizer não faz um pensamento. Aliás, desculpe, o amor não se irrita, quer dizer, ele não incita, não é provocado facilmente. E aqui nós lembramos da longanimidade divina. O amor não se irrita. Deus não destrói de uma hora para outra. É preciso que a medida da injustiça esteja cheia. Quando Deus fala com Abraão sobre o povo cananeu, ele fala disso lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando a medida da injustiça ficou cheia, isso se deu 400 anos depois.
do nascimento de Isaac, nós temos a destruição da terra de Canaã. A ordem que Deus deu para que os cananeus fossem destruídos por Israel na conquista da terra. O amor não se irrita. E por fim, o amor não suspeita mal. Aí sim a expressão logizomai, que quer dizer que não há julgamento errôneo, equivocado, sem provas ou subjetivo da parte de Deus. Deus não previamente escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, porque seu amor não suspeita mal. Ele condenará com base em provas, em atitudes concretas que demonstram que a pessoa pecou e não se arrependeu do seu pecado, embora tenha tido real oportunidade para fazê-lo. Os que serão condenados no juízo do trono branco é porque recusaram, rejeitaram, não creram na promessa da salvação. Falamos do amor de Deus, mas a nossa lição também fala da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A palavra misericórdia é latina e quer dizer cordius, coração, misere, miserável, miséria. É ter o coração da miséria, é ter o mesmo sentimento do que está miserável, é sentir as misérias do outro. Deus é misericordioso porque ele se coloca, nós vemos aqui em Neemias que ele é misericordioso e compassivo. Ele se coloca no lugar do miserável pecador, sente aquilo que o homem sente, e quer o bem e faz o bem por causa desse sentimento. Quer o bem e faz o bem por causa deste sentimento. Diz Êxodo 26, quando Deus está para dar a lei ao povo, está dando a lei ao povo, melhor dizendo, ele diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Deuteronômio 7 e 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é misericordioso. Nós já lemos aqui alguns versículos sobre isso. A misericórdia é a bondade, o amor e a graça de Deus para com o ser humano, manifestos no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas. A misericórdia de Deus, diz Jeremias. Jeremias olhando para Jerusalém queimada, destruída. O juízo estabelecido. Ele diz o seguinte, Lamentações 3 e 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que momento para dizer isso? Mas é para provar a misericórdia de Deus. Deus não tem desejo na morte do ímpio, Deus não quer o mal do ímpio. Mesmo lançando juízo, ele resgatou parte do povo. O próprio profeta é um deles. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Pela misericórdia, Deus não dá o que o povo merece. O povo havia pecado grandemente no tempo do reinado de Manassés. Deus decide
aplicar a pena máxima sobre aquele povo, que era a perda da terra. Mas ele levanta 20 anos depois aliás, 15, deixa eu ver aqui direitinho, vamos lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Diz o texto: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. O reinado de Manassés acabou. Amon, seu filho, reinou 2 anos. E no 13º ano de Josias, que sucedeu a Amon, portanto, 15 anos depois do fim do reinado de Manassés, e por causa da impiedade de Manassés e do povo, Deus resolve aplicar a pena. 15 anos depois, ele levanta Jeremias, que por 40 anos prega o arrependimento. Isto é a misericórdia de Deus. Deus não aplica o que o povo merece, para dar tempo ao povo de se arrepender. É exatamente 55 anos, que foi o tempo que reinou Manassés. Ele dá mais um reinado de Manassés, que foi o mais longo, junto com Uzias, para que o povo se arrependesse. É a misericórdia de Deus. A diferença entre a graça de Deus e a misericórdia de Deus é que a misericórdia, Deus não aplica o castigo que o povo merece. E a graça, Deus dá o que um povo não merece, que o homem não merece. A misericórdia é quem cria a oportunidade da salvação. Quem diz que a pessoa não tem oportunidade para se salvar, diz que Deus não tem misericórdia. Está errado. A misericórdia. Então, se Deus é misericordioso, ele tem que dar uma real oportunidade de salvação. Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, diz que a misericórdia faz com que Deus queira banir os defeitos do homem. E Jesus participou da natureza humana para retirar a natureza pecaminosa do homem, que dava origem aos defeitos do homem. A misericórdia de Deus faz com que Deus se faça homem para participar das mesmas coisas que o homem participa, com exceção do pecado. É o que nós vemos o escritor aos Hebreus dizendo lá no capítulo 2, versículos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A misericórdia de Deus fez que Jesus se humanizasse, que o verbo se fizesse carne. Ele participasse da carne e do sangue, ele participasse da fragilidade humana, da tentação, para que agora, ele, sabendo o que nós sentimos, possa ser um misericordioso e sumo sacerdote, e fiel sumo sacerdote, possa nos socorrer, possa nos ajudar na nossa luta contra o mal, no nosso dia a dia, na nossa santificação. Ele experimentou a morte por nós, para nos dar vida. Deus é misericordioso.
E se ele participou das mesmas coisas? E se ele foi tentado e venceu? É para nos mostrar que nós podemos nele também vencer. Portanto, há uma luta real contra o mal. Portanto, é possível que eu e você, em Cristo, pela graça de Deus, vençamos o mal. Não somos robôs programados para a salvação, programados para a perdição. Porque se assim fosse, Deus não seria misericordioso. A misericórdia permite a nossa restauração. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, seremos vitoriosos, porque Deus, na pessoa de Cristo, sofreu tudo o que sofremos e agora pode socorrer a cada um de nós. É por isso que Davi quis cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque quem cai nas mãos de Deus, cai nas mãos da misericórdia, não recebe o que merece. Pela misericórdia, Deus perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados são apagados. Davi sabia disso. Lá no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É pela misericórdia de Deus que, em pecando, nós podemos nos arrepender antes de sofrermos a pena capital. Pela misericórdia, Deus não se lembra das nossas iniquidades passadas já perdoadas. Salmo 79, 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Daí o erro da doutrina da maldição hereditária. Quando Deus perdoa os nossos pecados, ele é misericordioso e por isso ele não se lembra das iniquidades passadas. É mentira que um salvo precisa quebrar maldição, porque isso é negar a misericórdia divina. Em Neemias 9 e 19, nós vemos outra face da misericórdia de Deus. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. A misericórdia de Deus nos encaminha para o céu, nos dá força para nos santificarmos e chegarmos até a glorificação. Nos acompanha, não nos deixa. A salvação, na santificação, é um processo de cooperação entre Deus e o homem, por causa da misericórdia de Deus. Por isso não é verdade essa doutrina. Caiu da graça, caiu para sempre. Não, não. Deus é misericordioso e vai nos guiando. Por isso mantenha-se em santidade. Busque a presença de Deus, busque o poder de Deus, busque o conhecimento das Escrituras e você não errará, porque este Deus misericordioso estará te guiando até a terra prometida. E o Salmo 44, versículo 26, para nós encerrarmos esta aula que já se alonga, nos dá um outro aspecto, um outro efeito da misericórdia divina. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. É a misericórdia de Deus que nos permite receber vida por meio da salvação. Salmo 119, versículo 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. A salvação somente se dá porque Deus é misericordioso. E por isso não há mérito humano nenhum na salvação. É porque Deus não dá o que nós merecemos,
que nós podemos ser salvos. Por isso a salvação não é pelo mérito humano, é pelo amor das tuas misericórdias. Amor e misericórdia são as molas propulsoras da salvação. Se você não entende o amor nem a misericórdia de Deus, dentro das nossas limitações do que foi revelado por Deus, jamais compreenderá o que é a salvação e cometerá os equívocos destas doutrinas errôneas, sem respaldo bíblico, como o universalismo, o calvinismo e a doutrina da maldição hereditária.